Amém. Abramos a nossa Bíblia nessa noite, meus amados irmãos, em Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13. Nós iremos ler do versículo 10 ao versículo de número 14. Romanos, capítulo 13, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma. No versículo 10 ao versículo 14, diz assim: a santa e poderosa palavra do Senhor. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém. Irmãos, poder assentar-se nessa noite. Nessa noite, meus amados irmãos, quero um pouco fugir do padrão daquilo que nós estamos acostumados a ouvir na pregação no dia de domingo. Na realidade, o que eu tenho que falar nessa noite é algo direcionado, meus amados irmãos, à família. Algo relacionado não apenas à família cristã, mas também à família da sociedade de um modo geral. Para nós que conhecemos a palavra e o evangelho, nós temos que saber, irmãos, acima de tudo, que o casamento é um terreno espiritual. O casamento, ele é uma instituição divina, a qual, sendo o casamento uma instituição divina, ele tem um objetivo, porque tudo que Deus faz tem um sentido, tem uma razão, tem um motivo santo que é para a sua glória. E na realidade, irmãos, no casamento, ele não é apenas para satisfazer as nossas necessidades emocionais, amorosas, mas ela tem um objetivo concreto, dentre as quais, conhecendo a Escritura Sagrada, Deus deu uma ordem ao primeiro homem e à primeira mulher, que era justamente gerar filhos, povoar a terra, encher a terra. E nessa geração, irmãos, que o casamento deveria obedecer a Deus, de gerar filhos, esses filhos seriam gerados para a glória de Deus. Na realidade, o que eu quero dizer é que o casamento tem um objetivo, que é gerar filho, e que esses filhos devem ser, irmãos, direcionados, encaminhados a Deus. Porém, além disso, irmãos, que nós sabemos acerca do casamento, nós sabemos que se nós tivermos esta ideia da importância do casamento, em gerar filhos para Deus, nós teríamos que também, irmãos, enxergar que se esse é o objetivo principal, nós deveríamos colocar toda a nossa força, todo o nosso empenho, toda a nossa vontade para cumprir esta missão. Se o casamento é um terreno espiritual, que é para a glória de Deus, nós temos um desejo a cumprir, uma vontade a cumprir, um objetivo a cumprir, que é a vontade de Deus para aqueles que conhecem a palavra, que sabem que é um terreno espiritual e deveriam assim se esforçar para encaminhar, irmãos, a vontade de Deus, a família de um modo geral.
Por quê? Porque são diretrizes que Deus estabeleceu para uma boa sociedade. Mas, infelizmente, meus amados irmãos, nós vivemos em uma geração que a humanidade, ela não consegue nem perceber nos apetites, nos seus desejos, aquilo que realmente é mais importante. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e na criação que Deus nos fez, Deus nos deu certos desejos, certas vontades, que em si, elas não são erradas, elas não são pecaminosas, quando nós a realizamos segundo aquilo que Deus estabeleceu. Como nós temos falado recentemente nos cultos, nós temos que entender que tudo aquilo, irmãos, que Deus faz, não é, irmãos, não apenas tem valor, é valioso para as nossas vidas. Na realidade, os mandamentos de Deus, como vai ensinar a palavra, não são pesados, como diz a Escritura. Os seus mandamentos de Jesus não são pesados. Eles são agradáveis à nossa alma, à nossa existência. Tudo que Deus estabeleceu segundo a vontade tem uma razão de ser para a nossa felicidade. Não apenas, irmãos, aquilo que Deus estabeleceu é correto, mas deveria ser por parte do homem, por parte daqueles que conhecem a Jesus, deveria ser algo, irmãos, que pudéssemos admirar, e neles, nos seus mandamentos, nas suas diretrizes, deveríamos ter prazer em obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Porém, como eu estou dizendo, muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos discernir o que é mais importante nos nossos desejos, nas nossas vontades. Como nós falamos recentemente, nós temos desejos emocionais, desejos físicos, desejos espirituais. Nos desejos físicos nós temos, irmãos, o desejo de comer, de beber, o desejo de se alimentar, o desejo, irmãos, sexual e outros tipos de desejos relacionados, irmãos, à nossa matéria, ao nosso corpo. De forma emocional, nós temos desejo de reconhecimento, desejo, irmãos, de entrosamento, de status, de popularidade. Nós temos desejos, irmãos, que estão relacionados a nossas emoções. E em si, esses desejos, eles não são pecaminosos, porque assim Deus nos fez, estabeleceu a estrutura humana para que tivesse esses desejos. Nós temos desejos, irmãos, também espirituais. Há pessoas que anelam confiar no ser superior, a qual elas devem acreditar, confiar que em momentos de luta, perseguição, dificuldade, elas devem confiar num ser transcendente para que possa lhes socorrer. Desejo de adorar algo, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E no fundo, o homem tem desejo de adorar algo, adorar alguma coisa. Portanto, meus amados irmãos, esses desejos em si, eles não são pecaminosos. Existem desejos e constantemente nós estamos satisfazendo todos esses desejos. Porém, nós não podemos, irmãos, seguir esses desejos na hora errada, na forma errada, no momento errado. Esses desejos devem ser relacionados às diretrizes que Deus estabeleceu. E nós temos na Bíblia exemplos claros, irmãos, de pessoas que foram tentadas nos seus desejos, ou que pelo menos a usufruir desses apetites, desses desejos, usaram de maneira errada. Nós temos o exemplo na Bíblia de alguém que usou pelo menos o desejo de forma errada, que foi Esaú. A Bíblia diz que Esaú, meus amados irmãos, ele estava com o seu irmão. E houve um momento naquele período que com o seu irmão ele estava com fome. E a Bíblia diz que Jacó tinha feito, irmãos, um guisado saboroso. Esaú estava com fome. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Esaú quis comer aquele guisado. Jacó aproveitou-se daquele momento, daquela situação, e para que
Esaú, começo daquele guisado, ele tinha que dar para ele o direito de primogenitura. E naquele exato momento, irmão, Esaú fez um contrato de boca pessoal com Jacó. E naquele exato momento, ele comeu o guisado, cozido. E assim, meus amados irmãos, ele deu o seu direito, vendeu o seu direito de primogenitura. Note que o seu desejo era matar a sua fome. Era se alimentar daquele guisado. Mas ele desonrou, irmãos, a sua família. Ele desonrou a sua cultura, que as bênçãos seriam, o direito de primogenitura seria para o filho mais velho. E no caso, Esaú era o mais velho, mas ele preferiu comer o guisado do que, irmão, respeitar aquele contrato social de sua época. Porque ele colocou, irmãos, o desejo físico acima de um desejo emocional, social da sua cultura, da sua época. Nós temos, porém, um outro exemplo, que é o caso de Jesus Cristo, que é, irmãos, o contrário, que é em obediência. Nós vemos o diabo aparecendo a Jesus no deserto e começando, irmãos, a tentá-lo. E na primeira tentação nós vemos que o diabo, ele aparece e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Naquele exato momento, Jesus estava em jejum, Jesus estava com fome. Jesus, irmãos, poderia ter se alimentado fisicamente, ele teria transformado as pedras em pães para se alimentar, mas se assim ele fizesse, saciasse a sua fome, matasse a sua fome, ele estaria, meus amados irmãos, satisfazendo o desejo, irmãos, emocional, de que era provar para o diabo que ele era filho de Deus. Jesus, irmão, não caiu na tentação, como muitos são tentados nisso. E muitas vezes, irmãos, nós somos tentados justamente nisso. Nós temos que provar alguma coisa. Nós queremos, muitas vezes, irmãos, saciar os apetites, os desejos do corpo, da alma, para, irmãos, provar algo, alguém, ou pelo menos colocar em forma física, o desejo físico acima de outros desejos que estão acima do material. Nós temos, por exemplo, os jovens, os adolescentes, muitas vezes, irmãos, querem provar algo para os amigos, para mostrar a sua popularidade, ou pelo menos para ficarem popular, para se entrosarem com os amigos, tem que estar sempre provando alguma coisa. E quando o jovem, irmãos, cai nesse papo de ter que provar algo para se entrosar num grupo, ele acaba indo por caminhos, irmãos, que muitas vezes são sem volta. Experimente aqui essa erva. Experimente aqui essa droga. Deixa de ser careta. Deixa de ser uma pessoa quadrada. O teu pai não sabe o que é isso. A tua mãe não sabe o que é isso. O teu pai não vai saber, a tua mãe não vai saber. Experimenta, deixa de ser assim, uma pessoa que não se entrosa. E aí, meus amados irmãos, tentação vem de um lado, argumentos de outro. E aí o jovem, irmãos, acaba caindo nesse papo, e para ter popularidade, entrosamento, ele acaba experimentando, irmãos, uma droga. E muitas vezes, como eu disse, é um caminho sem volta. Porque, irmãos, ele, para poder ter, meus irmãos, popularidade, um desejo emocional de entrosamento, de ter muitas amizades, ele acaba, irmãos, experimentando as drogas. E isso não só em relação às drogas, também em relação à glutonaria. Crianças que vão a determinado restaurante comer, ou a casa de um parente, de um amigo, acabam comendo, irmãos, ali o normal, e aí a pessoa elogia, os amigos elogiam, aí ele sentiu ali o elogio, ele se sentiu e passa a comer mais para mostrar para as pessoas que ele come muito, para ser elogiado depois, para as pessoas estarem falando dele depois, para poder ter entrosamento. Nós temos também a questão sexual. Como é que pode? Aquela menina está te dando bola, o que custa você também ceder, fazer sexo antes do casamento, isso e aquilo outro? Todo mundo faz, é algo normal.
O que custa experimentar a vida sexual? Esse negócio de pecado não existe. Nós vivemos numa outra época, numa outra sociedade. Tudo é liberado agora. Só você que quer ser assim? Só você que quer obedecer a palavra? Só você que quer seguir o conselho do pai, o conselho da mãe, o conselho do pastor, o conselho de fulano, dos mais velhos? O homem experimenta. O que tem? Não é pecado não. É uma coisa normal. Todo mundo faz. E aí, meus amados irmãos, para ter entrosamento, para ser popular, muitos jovens irmãos acabam cedendo também nessa questão sexual. Por isso, meus amados irmãos, nós temos esses apetites, sim. Nós temos esses desejos, sim. Mas nós temos que ponderar quais são mais importantes. Nós temos que ver a hierarquia desse desejo, seja físico, seja emocional, seja espiritual. E além disso, nós temos que percebermos que muitas coisas que são saciadas na hora errada, de forma errada, no lugar errado, irmãos, e assim por diante, são coisas pecaminosas, fora das diretrizes que Deus estabeleceu. Mas além desses desejos, desses impulsos que nós temos no nosso interior, que fluem do coração, como disse Jesus em Mateus 5:19, que é do coração do homem que procede os maus pensamentos, os adultérios, homicídios, as invejas. Além de nós temos, irmãos, o pecado, a natureza pecaminosa que nos faz, muitas vezes, fazer coisas erradas no momento em que Deus não quer. Ou melhor dizendo, irmãos, em momentos que fogem da vontade de Deus. Ainda tem um mundo, irmão, do lado de fora. Ainda tem, meus amados irmãos, uma sociedade do lado de fora que pressiona, irmãos, as famílias. Que pressiona, irmãos, a sociedade. O mundo, irmãos, sexualizado. O mundo, irmãos, que é a maior expressão de felicidade, tudo está ligado à questão sexual. O mundo, irmãos, que sexualiza a família, sexualiza as crianças, sexualiza, meus irmãos, a igreja muitas vezes. Tenta, irmãos, colocar sexualidade em tudo, dizendo, não, para ser feliz tem que ir por esse caminho. O homem só é feliz se satisfazer sexualmente aqui e acolá, nem que para isso a mulher tenha que abandonar o seu marido. Nem que para isso o marido tem que abandonar a sua mulher. Afinal de contas, você não é feliz no seu casamento. Afinal de contas, o homem não é feliz no seu casamento, dizem eles. A mulher não é feliz no seu casamento, dizem eles. Porque não estão se satisfazendo emocionalmente, sexualmente. E aí, meus irmãos, vivemos numa sociedade hedonista. Que a maior expressão de felicidade, como eu estou dizendo, tudo é relacionado, irmãos, à questão do sexo. Sexo na novela, sexo na propaganda, nudez, irmãos, nas redes sociais, nudez nos filmes, nudez na novela, nudez nos desenhos animados, tudo está ligado, irmão, à questão sexual, nas escolas, nas instituições, nas propagandas, em tudo, irmãos, é sexualizado. E se ensina que isso, irmãos, é bom para a sociedade, é o avanço dela, ela está em desenvolvimento. E aí, meus amados irmãos, nós chegamos a esse momento, esse padrão de sociedade que nós vivemos hoje. Porém, meus amados irmãos, essa sociedade sexualizada, nós temos, meus amados irmãos, que perceber que essa sociedade, ela tem produzido, irmãos, algo ruim, tanto na questão do materialismo, tanto na questão do individualismo, como também, meus amados irmãos, na questão da vaidade. Vivemos numa época em que uma sociedade sexualizada, ela tem produzido, irmãos, um materialismo acima de tudo, uma vaidade acima de tudo, um individualismo acima de tudo. Se o homem, irmãos, que foi influenciado por essa mentalidade sexual, que ele acredita que não pode ser feliz no seu casamento, então, meus irmãos, ele é incentivado a separar-se, ele é incentivado a deixar
a sua esposa, mas ele tem uma família, ele tem filhos. Mas ele é tão individualista, que ele não pensa, irmãos, que os seus filhos irão sofrer nessa separação. Ele não considera que ele tem um filho, que ele tem uma filha, que ele tem filhos, e que quando ambos se separarem, o marido e a esposa, irmãos, eles estarão prejudicando os seus filhos. Entrarão, irmãos, em processo de divórcio, prejudica os filhos, depressões, violências, o desfalecimento da família, o acabar da família irá prejudicar, irmãos, a base da sociedade, que é a família. Por isso nós vivemos numa sociedade totalmente corrompida, violenta, com drogas, com violência e com outras coisas mais, depressões, enfermidades. Crianças, adolescentes, irmão, tomando remédios com tarja preta, porque estão depressivas, porque os pais se separaram. Mas nesta hora, a mãe muitas vezes não quer pensar no filho. O pai muitas vezes não quer pensar no seu filho, porque o que importa é ser feliz. O que importa é a sua felicidade. A felicidade dos filhos muitas vezes não importa. O que a mãe quer é ser feliz. A felicidade dos seus filhos muitas vezes não importa. E assim, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade individualista. Eu quero liberdade. O movimento feminista contribui para isso, dizendo que a mulher não precisa do marido, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, deixa de ser submissa, vai buscar o seu sonho, vai buscar a sua faculdade, vai buscar o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional. E aí, irmãos, em busca dessa individualidade, desse reconhecimento da sociedade, meus irmãos, deixa de acompanhar, irmãos, a família, os filhos, deixa, irmãos, de valorizar aquilo que Deus instituiu, que é a família. E o resultado, irmãos, é uma catástrofe no meio da sociedade, devido, irmãos, a essa atitude a qual o mundo influenciou. Veja, irmãos, que essa questão sexualizada, materialista, prejudica, irmão, muitas vezes a família, colocar os valores materiais acima da família. Buscar sucesso financeiro, dinheiro, prosperidade material, colocando, irmãos, a família em risco, porque coloca, irmãos, o progresso financeiro, não tem mais tempo para os filhos, para conversar, para argumentar, para acompanhar o crescimento dos filhos. Coloca, irmãos, o progresso material acima de tudo. E aí, irmãos, também cai nesse risco materialista. Vivemos numa sociedade, irmãos, ruim para a família, que tem esfriado não apenas aqueles que não são crentes, mas, aliás, aqui tem, irmãos, destruído o lar daqueles que não são crentes, e tem esfriado também a família daqueles que são crentes, que deveriam estar, irmãos, zelosos, vigilantes quanto à sua própria família. Veja a vaidade da nossa época. Como, irmãos, o homem coloca a vaidade acima de tudo, e essa vaidade não é, irmãos, apenas com as mulheres, é também com os homens. Vejamos, irmãos, como a vaidade entrou nessa sociedade. A vaidade sempre foi pecado na Bíblia. O homem desaprendeu, irmãos, a viver uma vida simples, uma vida, irmãos, modesta. Antigamente nós sabemos dessa história que as mulheres muitas vezes tinham medo de perder os seus maridos. E para isso, irmãos, elas queriam se enfeitar. Elas queriam, irmãos, se embelezar, queriam se parecer mais bonitas, mais belas, mudavam a sua aparência, pintavam seus cabelos, faziam isso, faziam aquilo, mudavam o seu corpo, faziam operações plásticas. Porque tinham medo, irmão, de perder o seu marido. Mas hoje, irmão, nem o motivo nem é esse. O motivo, irmãos, hoje é porque a vaidade virou o seu Deus. Às vezes nem é o marido que quer, elas querem por si próprias, porque passaram a amar a vaidade. O grau de satisfação que a sociedade agora pede, como, meus irmãos, o estabelecimento de uma beleza que a sociedade estabeleceu, como aquele é o padrão. Esse agora é o padrão de beleza. Então as mulheres vão querer seguir esse padrão de beleza. Daqui uns anos, irmãos, o padrão de beleza vai ser outro, e as mulheres vão se dobrar a esse novo padrão de beleza, e assim por diante. Muitas vezes o marido nem quer. Não é o marido que pede, não é porque ela tem medo de perder o
marido, irmão, é porque ela se dobrou já, irmãos, a um Deus deste século, a um Deus da vaidade, a um Deus, irmãos, da falsa aparência. E aí, meus amados irmãos, estão dispostos até a deixar o casamento. Você não quer que eu me enfeite? Você não quer que eu me embeleze? Você não quer que eu faça isso? Que eu faça essa operação? Então eu vou lhe deixar. E por causa, irmão, dessa vaidade que escraviza, muitas mulheres têm abandonado, irmãos, os seus casamentos, abandonado os seus filhos por causa dessa vaidade. E os homens, irmão, também se encontram nessas situações. Estão preocupados também com a aparência. Velhos, irmãos, de cabelos brancos, pintando o seu cabelo de preto, de ruivo, de louro, para não aparentar, irmãos, que são pessoas velhas, a qual é honroso diante de Deus. Porque se entregaram também, irmãos, à vaidade. Vivemos numa sociedade, irmãos, sexualizada, que tem produzido, irmãos, uma vaidade, um materialismo e um individualismo, meus amados irmãos, que tem prejudicado a sociedade em que nós vivemos. Além de nós termos que lidar com as tentações, os apetites, meus amados irmãos, da nossas próprio interior do nosso coração, ainda tem um mundo, irmão, do lado de fora, querendo acabar com a família, querendo acabar, irmãos, com a sociedade. Mas nós não podemos nos enganar. Quando nós, irmãos, tomamos uma decisão errada, quando nós tomamos uma decisão errada em direção ao pecado, irmãos, sempre vai haver consequências. Sempre vai haver destruição no lar. Sempre vai haver destruição na família. Coisas ruins vão acontecer, porque nós não podemos brincar com o pecado, não podemos brincar com a instituição da família, que é o casamento que Deus instituiu. Sempre terá coisas ruins na família, sempre terá coisas ruins na história da família. Vejamos o que a palavra de Deus diz. Em 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 7. É uma história, irmãos, que nós conhecemos muito, o pecado de Davi. E aqui nós vemos que Davi, irmãos, a sua vida continuava, que ele não tinha confessado o seu pecado, sua vida continuava, sua vida religiosa continuava, sua vida civil continuava, mas Davi estava em pecado. Foi necessário Deus mandar o profeta Natã para repreendê-lo. Vejamos aí a partir do versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu é este homem? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E eu te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto te é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele me mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, por tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa um mal, e sobre ti tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual te deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Nós conhecemos a história de Davi, irmãos. Davi deveria estar lutando nas guerras de Israel. Mas Davi, que era homem de guerra, resolveu ficar no palácio, não ir para a guerra. E passeando, irmãos, pelo seu palácio, ele
palácio, ele avistou ao longe uma mulher que tomava banho, que no caso era Betseba. Ele cobiçou aquela mulher, ele desejou aquela mulher, e ele fez de tudo para possuir, irmãos, aquela mulher. Foi uma decisão de Davi, de cometer, irmãos, adultério. Mas todo, irmãos, pecado sexual, ele tem consequências. Todo pecado que você comete, irmãos, contra a família, ele tem consequências. E Davi, irmãos, para a sua tristeza, a mulher adulterou e mais pecados foram acrescentados em suas atitudes, sempre direcionando cada vez mais em relação ao pecado. Mentiras, tramas, homicídio. E tudo isso, irmãos, ficou escancarado aos olhos de Deus. Mas aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que no versículo 10 que nós lemos: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Davi foi perdoado. Diz aqui o versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, e o teu pecado não morrerás. Mas mesmo Davi sendo perdoado, meus irmãos, ficou a consequência: jamais se apartará, meus irmãos, a espada da tua casa. E nós vemos, irmãos, quais foram as consequências. Betseba engravidou e o filho morreu. Meus irmãos, a espada. Meus amados irmãos, a questão sexual, o distúrbio familiar. Seu filho, irmão, cobiçou a própria irmã, cometeu incesto, estrupou a própria irmã. Absalão se vingou e matou o próprio irmão. Nós vemos, irmãos, que Absalão ficou desgostoso do seu pai, quis tomar o seu reino, possuiu as suas mulheres, se rebelou contra Davi. 20.000 homens, irmãos, morreram ao fio da espada, através de Absalão, irmãos, que se levantaram contra Davi. Absalão foi morto, a desgraça, irmãos, foi grande, e a promessa, irmãos, de castigo, o que a palavra de Deus disse aqui no versículo 10, se cumpriu na vida de Davi. Agora jamais sairá a espada da tua casa. Veio Salomão, que também matou, irmão, o próprio irmão, que cobiçava também o reino. Note, meus irmãos, que quem pega no fogo, irmão, se queima. Quem, irmão, põe a brasa, irmãos, debaixo dos pés, quem anda sobre as brasas, se queima. Não há como se deixar, irmão, de se queimar. Não há como deixar, irmão, de algo ruim acontecer. Por isso, nós não podemos brincar com o pecado. Vejamos o que a palavra de Deus diz em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6. Do versículo 27 ao versículo de número 29. Provérbios 6. Do versículo 28 e 29 diz aqui, o escritor dos Provérbios, no caso aqui Salomão, vai falar sobre o adultério, sobre a traição, e ele vai dizer que, de forma aqui retórica, não há como você fazer algo errado e deixar de ser castigado. Versículo 27 diz assim: porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Versículo 28: ou andará alguém sob brasas, sem que se queimem os seus pés? De modo nenhum. Versículo 29: assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Ou seja, irmãos, o Senhor pesará a mão. Portanto, meus irmãos, nós temos que fugir dessas coisas. Portanto, meus irmãos, nós temos que valorizar a família. Portanto, meus irmãos, nós temos que viver para a glória de Deus, como ensina a palavra do Senhor. Mas vivemos numa sociedade assim, que constantemente, meus irmãos, desvaloriza o casamento. As pessoas casam, se separam, porque não tem, irmãos,
lutado pelas suas famílias, não têm, irmão, subordinado seus apetites sexuais. E as consequências, irmão, são desastrosas em qualquer época, em qualquer família, se o homem praticar tal coisa. Porém, o apóstolo Paulo, irmão, nos dá uma lição para vencer todo e qualquer pecado, irmãos, que o homem possa ser tentado. Vejamos aí novamente, Romanos capítulo 13, que nós lemos inicialmente. Romanos capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Jesus, irmãos, ensinou sobre o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o próximo como a ti mesmo. Se o homem ama a Deus de todo o coração, ele será capaz de amar o seu próximo. Se ele amar o próximo, irmão, também, ele não quererá o mal, ele não vai querer o mal no seu próximo, porque o amor cumpre toda a lei. Se eu amo a Deus, eu não vou querer fazer mal ao meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer fazer mal ao meu próximo, porque o amor cumpre toda a lei. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer adulterar com a sua mulher. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer matar o meu próximo. Eu não vou falar mal do meu próximo. Por isso que o amor, irmão, cumpre toda a lei. Quem ama de verdade a Deus, cumpre a lei de Deus. Porque ama a Deus, porque ama o seu próximo. É o que está no versículo de número 8. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com o que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Quem ama a Deus cumpriu a lei. E quem ama, irmão, o próximo cumpre a lei. Porque quem ama não vai querer o mal do seu próximo, vai querer amá-lo. Não deveis coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Por isso ele vai dizer no versículo 9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo, irmão, não vai querer o mal do seu próximo, porque ama a Deus de toda a alma, força, entendimento e coração, e ama o seu próximo. E aqui, irmãos, ele vai dar um remédio. A partir do versículo 11 vai dizer: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Versículo 12 vai dizer: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, a salvação que você aceitou em Cristo Jesus, a salvação que você deu o passo de querer Jesus na sua vida, no seu coração, essa confissão de fé que você foi salvo, está dizendo aqui o apóstolo Paulo, ela está mais perto agora do que nunca. Ela se aproxima. No dia que você aceitou, está mais perto agora. Meus irmãos, Paulo já falava isso, despertando, ou seja, saiam dessa letargia espiritual. Deus nos despertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Deus colocou vocês na luz, na salvação, e fez promessa para vocês que vai arrebatar a igreja. Portanto, se despertem, acordem, se despertem, acordem, porque a nossa salvação está mais perto do que nunca. Por isso, rejeitem as obras das trevas. Meus irmãos, que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. O coração está difícil, o coração está frio, a tentação está grande na sua alma, no seu coração. Você está frio espiritualmente, o mundo está pegando pesado lá de fora, o mundo está pressionando você para ceder, para cair no pecado. Então Paulo diz: quer saber qual é o remédio? Amemos, despertemos e rejeitemos por amor a Deus. Que coisa gloriosa, irmãos. Amemos, despertemos
rejeitemos as obras das trevas e vistamos-nos das obras da luz. Vista-se da santidade, vista-se da verdade, vista-se da justiça de Deus, viva, mas saia da frieza espiritual, saia dessa letargia. Por isso que ele vai dizer, versículo 13, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem de desonestidades, nem de soluções e nem contendas inveja. Paulo ainda dá, irmãos, uma lista para nós. Paulo ainda dá uma lista para todo crente. Olha, vocês foram salvos. Vocês foram transportados das trevas para a maravilhosa luz. Mas aconteceu uma coisa. Como é que pode? Vocês foram transportados das trevas para andar em santidade. Mas aí o versículo 3 está dizendo, andemos honestamente, como de dia. Porque tinha gente, não parece que estava na glutonaria. Gente que estava em bebedeira. Gente que estava andando em desonestidade. Gente, irmãos, com dissoluções, imoralidades. Gente com contenda. Gente com inveja. Meus irmãos, na nossa vida não tem só pecado sexual, não. Tem inveja também. Não é só tentação sexual, não. Tem a tentação da inveja. Tem a tentação da glutonaria, tem a tentação de ser desonesto, tem a tentação de ter uma vida dissoluta, imoral, maliciosa, tem a tentação, irmão, de andar em contenda. Por quê, irmão? Porque de alguma maneira, os crentes, irmãos, abriram uma brecha para que o pecado entrasse. Quando nós aceitamos Jesus, meus irmãos, Ele nos santifica, Ele nos purifica e perdoa de todo e qualquer pecado. Nós pegamos, irmão, nojo ao pecado, porque Jesus nos libertou. Mas em algum momento, irmão, de nossa vida, da vida de alguns cristãos, meus irmãos foram tentados e fizeram uma brecha, e passaram por essa brecha, irmãos, e cometeram pecado. Se arrependeram, choraram, pediram perdão a Deus, porque pecaram, irmãos, voltaram para os pés do Senhor de novo, mas depois pecaram de novo, voltaram a cometer os mesmos pecados, se arrependeram de novo, voltaram para Deus arrependido, mas depois pecaram de novo. Quando foi ver, irmão, estavam já habituados a pecar, já estavam habituados a fazer coisa errada. E sabe por que voltaram a cometer, irmão? Porque por mais que se arrependessem, a brecha ficou, irmãos, aberta. Se arrependeram, mas não fecharam uma brecha. É como, irmãos, a vaca de uma fazenda que invade, irmãos, a fazenda do vizinho e come, irmão, ali a palha, come lá o capim, aí dá prejuízo, irmão, para o fazendeiro do outro terreno. Aí o fazendeiro, irmão, o dono da vaca, vai lá e paga o prejuízo. E depois a vaca vai de novo. Ele paga o prejuízo, depois a vaca vai de novo. Por quê? Porque, irmão, por mais que ele pague o prejuízo, ele não fechou a brecha, ele não consertou a cerca. Por isso, irmão, tem muitos crentes, muitos cristãos que não conseguem vencer o pecado, porque, irmão, deixaram a brecha aberta, deixaram a cerca aberta para poder sair para pecar de novo. E acabaram, irmão, se habituando a pecar, já não pedem mais perdão a Deus, não conseguem vencer o pecado mais. Fazem planos, projetos que vão vencer, que isso, que aquilo, mas quando a tentação vem, cai de novo, e cai de novo, e cai de novo, porque já estão, irmãos, habituados a pecar. Mas o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 14, o segredo, irmãos, para que possamos vencer essa condição de estar, meus irmãos, habituado a pecar, a ter inveja, a fazer isso, aquilo, outra contenda, cair em pecados, irmãos, imorais, sexuais, lascivos na vida cristã. Ele vai dizer, versículo 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Quando você vai trabalhar, irmão, você se veste. Quando você vai para a faculdade, você se
veste. Quando você vai na padaria comprar o pão, você se veste. Quando você vai no posto de saúde, você se veste. Quando você vai no hospital, você se veste. Quando você vai para o colégio, você se veste. Pois bem, todo dia se vista de Jesus. Revista-se de Jesus Cristo, andai nele, andai nele. Por isso vai dizer, meu irmão, que Jesus, ele é a videira, e vós sois os ramos. Se o ramo estiver, irmão, ligado na videira, meus irmãos, vai fluir a vida de santidade, porque Jesus é a videira verdadeira, que dá vida aos ramos. Se vista de Jesus. Não estou dizendo aqui, irmão, que vai ser fácil. Por quê? Porque você já se habituou. Você já está habituado, irmão. E tudo que é hábito, meus irmãos, é uma constância. Aquilo que vai sem você pensar. Porque já virou um hábito. O hábito, ele tem as suas vantagens. O hábito, muitas vezes, irmãos, é uma coisa boa. Você faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas você está tão habituado a fazer que você faz sem pensar. Como digitar no computador, no teclado. Pessoas que já estão acostumadas, já têm um hábito de fazer isso ou aquilo. É uma coisa boa, mas quando o hábito, irmãos, está em relação ao pecado, traz angústia, traz sofrimento. A pessoa quer vencer, mas está habituada. É hora, irmãos, de nós habituarmos a ser santo novamente. É como andar de bicicleta, irmão. Você, quando vai pegar uma bicicleta quando é criança, você sobe com gás, com tudo, vai levar queda, vai se machucar, vai se desequilibrar, mas depois que você aprende, você nunca mais esquece. Você está habituado, irmão, a andar de bicicleta, está no equilíbrio de forma, irmãos, ali, de forma, irmão, plena. Não há como você cair mais pelo desequilíbrio, porque você já está habituado. Mas isso, irmão, não quer dizer que vai ser fácil. Você vai ter que lutar, você vai ter que gemer, você vai ter que dizer não ao pecado. No começo, irmão, você vai ter que trazer novamente aquela pureza, aquela santidade, aquela obediência para a tua vida. É nessa hora que você pede a graça de Jesus na tua vida. Jesus, me dá força para vencer o pecado. Mas você tem que ter a decisão, você tem que ter o desejo, você tem que ter a vontade, porque não é só deixar de fazer o que é errado, irmãos, é se revestir de Jesus, é você buscar santidade. Deus quer tirar o pecado para você fazer coisa boa. Por isso que em Romanos, meus amados irmãos, por 3 vezes o apóstolo Paulo vai dizer: apresentei-vos a Deus, ofereçam a Deus, mostrem a Deus, busquem a Deus, apresente a Deus os vossos corpos em instrumento de justiça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Mas, irmão, tem crente que já está tão habituado a ter, irmãos, um olhar malicioso, a ter, irmãos, uma maldade, uma malícia no coração, seja inveja, seja sexual, seja isso, seja aquilo, que já nem consegue se controlar mais. Nem controla mais o olhar, nem controla mais a boca, porque já está habituado a pecar. Lute. O apóstolo, aliás, Jó disse: eu farei uma aliança com os meus olhos, eu não porei o meu olhar numa virgem formosa. Ele lutou, irmão, ele disse: eu vou lutar, eu não vou olhar, eu vou resistir. Sem luta não há vitória. Por isso que todos os hebreus vai dizer: vocês ainda não lutaram até o sangue contra o pecado. Meus amados irmãos, no começo você vai lutar, no começo você vai gemer, no começo você vai dizer não ao pecado, com dificuldade, você vai vencer ali meio tímido, rejeitando o pecado, rejeitando o mal. Você vai deixar de ver o que não é para você ver, vai deixar de falar o que você não é para falar, vai deixar de ouvir piada imoral, vai deixar de haver anúncio, irmãos, pornográfico, vai deixar, irmão, de ver propaganda indevida, filme indevido, coisa errada, meu irmão, piada imoral, seja o que for. Você vai gemer no começo, mas
você vai vencer. Por que você vai vencer, irmão? Porque Jesus nos ajuda. Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 11 e 12. Filipenses capítulo de número 2, versículo 11 e 12. Aleluia. Diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. O texto original, meu, tem um sentido, melhor dizendo, de santificação. Portanto, operai a vossa santificação com temor e tremor. Ou seja, operai a vossa salvação. Operai a vossa santificação. E esse operar aí, irmão, não é Deus, não é com você. É comigo. É gente, deixa de olhar. Lute. Porque depois, irmão, vai estar de forma natural. Você está habituado a vencer o pecado. Mas, irmãos, o pecado é sujo. O pecado, ele não desiste. Aí, irmãos, entre o nosso Deus, versículo 13, que vai dizer: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele é que vai operar, Ele é que vai nos ajudar, Ele é que vai dar graça, irmão, porque quando Ele vê que você está lutando, que você está resistindo, irmão, Ele vai se apresentar a você para lhe socorrer. E você vai ver, irmãos, que você tem capacidade de andar novamente, irmãos, em santidade. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu quero consertar minha vida plenamente com Deus. Eu quero voltar às consagrações profundas, às orações intensas, voltar, irmãos, às vigílias, à comunhão com Deus plena, falar em línguas estranhas, manifestar através de mim os dons espirituais. Eu quero, irmãos, uma igreja avivada, pura, santa, cheia do Espírito Santo, uma igreja que não cobre o pecado, mas que pelo contrário confessa o pecado e deixa o seu pecado. Eu quero uma igreja, irmãos, que saia na rua e que os demônios temam, porque vem em nós a santidade de Jesus. Eu quero ver no meio da igreja, irmãos, o poder de Deus fluindo com toda a autoridade, irmãos. Não quero ver crente capenga, crente frio, crente meus isso, aquilo, dependendo, irmão, de psiquiatra, psicologia, psicólogo, irmão. É hora, irmãos, como diz Paulo, já está mais perto agora a nossa salvação do que nunca. Aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele quer, irmãos, que nós nos revistamos dele e que nós não demos alimento à carne. Revestivos do Senhor Jesus. Quanto vale a tua vida para Deus? Quanto vale a tua vida para Deus? Quanto vale a tua vida para você? Quanto vale a tua família para você? Quanto vale os teus filhos para você? Quanto vale aquilo que Jesus fez por você? Ele derramou sangue precioso que não tem valor. Não foi com ouro, nem com prata, nem pedras preciosas que Deus nos comprou. Foi com o pior precioso sangue do seu filho, diz Pedro. Quanto vale aquilo que Deus fez por você, por sua família? Quanto vale para você? Judas, meus amados irmãos, tinha que fazer uma escolha. Judas tinha os seus sonhos, tinha os seus desejos, Judas tinha suas vontades. Judas foi escolhido por Jesus. Judas, irmãos, tinha uma mentalidade: o Salvador veio, Jesus veio.
Esse Jesus que eu estou seguindo, ele vai formar um exército, ele vai ser o nosso general, ele vai ser o nosso comandante, ele vai pegar a espada, ele vai pegar escudo, ele vai levantar um exército para combater o Império Romano. Mas, irmãos, enquanto Jesus foi pregando o Evangelho, quando Jesus foi curando as pessoas, quando Jesus foi falando e abençoando, salvando e curando vidas, Jesus começou a dizer: o meu reino está no coração de vocês, o meu reino está no coração de vocês. Judas, irmãos, começou a se decepcionar. Judas, irmãos, começou a baixar, irmãos, ali o fogo, porque o que ele queria não é um Jesus, irmãos, que curasse, que salvasse espiritualmente. O que ele queria era a guerra, o que ele queria era a batalha, o que ele queria, irmãos, era um Jesus que fosse guerrear e libertar do jugo romano. Judas se decepcionou, irmão, e a primeira coisa que ele foi fazer foi vender Jesus por 20 moedas de prata. Ou por moeda de prata, melhor dizendo. Porque Jesus, irmão, valia para ele só isso. Moedas de prata. Ele trocou, irmãos, aquele que é o Senhor da vida. Aquele, irmãos, que preenchia o seu coração, que lhe dava salvação eterna, que poderia lhe dar o gozo eterno. Ele olhou para esse Jesus que é tudo, irmãos, que é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e ele rejeitou, vendeu Jesus por moedas de prata. E quantas vezes, irmãos, nós trocamos Jesus por coisas efêmeras, pequenas, e às vezes até pecaminosas, colocamos acima daquele, irmãos, que é o autor da vida, que é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Tomemos cuidado também na hora de julgar Judas, porque muitos hoje, irmãos, desvalorizam aquilo que Deus dá valor, e trocam, irmãos, pela sua vaidade, pelo seu temperamento, pela sua forma, pela sexualidade, pelo apetite carnal passageiro. Quanto vale a tua salvação? Quanto vale a tua santidade, a tua vida, a tua pureza? Quanto vale? Eu te digo, não tem valor. E não há nada mais precioso, irmãos, que estar diante de Deus em santidade e pureza. Portanto, a nossa salvação está mais perto agora do que nunca. Portanto, se revista de Jesus, busque a pureza, busque a santidade, abandone tudo que é pecaminoso e busque a santidade diante de Deus. Porque isso, irmãos, é o que Deus quer de mim. E isso é o que Deus quer de nossa vida. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.